Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e hoje, na nossa aula de número 11, nós vamos dar continuidade à série de aulas Isso Não É Pra Mim, só que o não é arriscado. E bom, se é a primeira vez que você está assistindo essa série de vídeos, eu preciso te explicar o que é essa série. Bom, essa série, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que a tecnologia já vem melhorando, afetando de forma positiva a vida de vocês desde quando vocês nasceram. E que ela pode continuar melhorando a sua vida, facilitando a sua vida, desde que você permita. Se você parar para pensar, tudo que você conhece e usa hoje foi inventado por alguém em algum momento. Então, o fogo, por exemplo, ele não existiu, ele não sempre esteve presente na nossa vida. E hoje a gente sabe que ele é fundamental, mas ele foi descoberto no passado, não sempre existiu. Até existia, mas as pessoas não sabiam da existência dele. Então, assim, eu quero demonstrar para você aqui que várias outras coisas, não tão fundamentais quanto o fogo, né? Mas várias outras coisas que podem facilitar e muito a sua vida, você não está aproveitando por simplesmente não conhecer, por ter algum bloqueio ou por não ter a quem pedir ajuda, beleza? Então, esse é o objetivo dessa série aqui, demonstrar para você que a tecnologia é sua amiga, é sua aliada e que ela pode fazer muito por você, desde que você permita. Beleza? Então, a gente vai fazer um alinhamento inicial, igual eu sempre faço, alinhando as expectativas de para quem não é esse conteúdo e para quem é esse tipo de conteúdo. Hoje, o tema da aula vai ser a mudança do táxi para os aplicativos de viagem. O mais conhecido é o Uber, né? Tem 99 também, Cabify, mas o mais conhecido é o Uber. Aplicativos, ao invés de pedir comida pelo telefone, hoje você pode pedir por aplicativos. O mais famoso e o que eu vou mostrar aqui é o iFood. E como que os mapas de papel foram substituídos pelo GPS. Então, uma outra funcionalidade incrível que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, pessoal, fazendo o nosso alinhamento, para começar, para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para você que já é antenado nas tecnologias e sabe usufruir dos benefícios dela. Também não é para você que não sabe e também não quer aprender. Então, olha só, se você já tem conhecimento suficiente sobre o seu celular, sobre as tecnologias, internet, tudo que essas novas tecnologias podem proporcionar para você, beleza, que bom que você já sabe, então esse vídeo aqui não vai agregar nada, beleza? Então você pode pular. Por outro lado, se você não souber nada, mas também não tiver vontade de aprender, não tem por que ficar aqui, beleza? Eu estou aqui dedicando meu tempo às pessoas que realmente querem aprender. Então, o que eu vou te passar aqui, eu espero realmente que agregue valor para você. Tudo que vai ser passado aqui é algo pesquisado, é algo estudado para trazer para você da melhor forma possível, porque eu quero gerar uma mudança na sua vida. Eu quero agregar valor a você. Então, se você não está interessado nisso, não está interessado em aprender do jeito que tá ótimo, não tem problema, é a sua vida, se tá tudo bem do jeito que tá, que ótimo. Mas não precisa perder tempo aqui, beleza? E para quem é esse vídeo? Bom, esse vídeo é para você que precisa da ajuda dos mais jovens para usar o seu smartphone, por exemplo. Se você tem dúvidas, você não consegue resolver alguns problemas sozinho no seu celular, você precisa pedir ajuda de outras pessoas, esse vídeo aqui é para você. É para você também que não usa um aplicativo por medo, por ele ser novo. Vou te dar um exemplo. Provavelmente você tem o WhatsApp, mas eu imagino que você não tem o Telegram. É o seu caso? Bom, os dois têm o mesmo objetivo, se comunicar com outras pessoas ou grupos de pessoas. O Telegram é tão bom quanto o WhatsApp, só que ele ainda não é tão famoso. E aí talvez por isso você já tenha ouvido falar dele, mas não se interessou em aprender sobre ele por não ser algo tão comum. E aí eu posso te falar que, como usuário dos dois, eu uso o WhatsApp porque é mais famoso, porque a maioria das pessoas tem, mas também uso o Telegram. E eu te falo que o Telegram é ainda melhor que o WhatsApp. Beleza? Então, se você não usa algum aplicativo por medo, por receio, algum bloqueio, esse conteúdo aqui também vai agregar valor para você. É para você também que espera em fila de banco para pagar a conta. Se você não paga suas contas no aplicativo, esse vídeo aqui é para você também. Ah, Vinícius, então você vai me ensinar a pagar uma conta do meu banco aqui, pagar um boleto? Não, não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas o que eu quero demonstrar é que uma coisa tão fácil quanto pagar um boleto, que eu faço assim hoje, eu não vou a banco, eu pago meus boletos através do meu celular, eu simplesmente pego meu celular, pego um boleto, vou com o leitor, leio o código de barra e pago. É uma atividade super simples.
Mas se você ainda enfrenta fila de banco, isso é uma mudança que eu posso proporcionar na sua vida muito grande se você começar a pagar suas contas através dos aplicativos de banco. Se você tem conta no Banco do Brasil, conta na Caixa, Itaú, Santander, qual que seja, você pode pagar seus boletos através do seu celular, sem precisar enfrentar a fila de banco. Então, não, eu não vou te ensinar a pagar conta pelo seu celular nesse vídeo aqui hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que é possível você não pagar em banco. E é algo simples, mas que para você, talvez você acha que é complexo, mas não é. Beleza? E esse vídeo é principalmente para você que fala, isso não é para mim. Eu quero te mostrar que nada aqui é exclusivo para um grupo de pessoas, para os jovens apenas. Não tem isso. Você está vivo? Tá, porque você está assistindo esse vídeo, você concorda comigo? Então, por que você não pode aproveitar? Por acaso você já encontrou algum aplicativo que fale assim, se você tem acima de 50 anos, você não pode usar? Não, não tem isso. Então, mente aberta, pessoal. Não se apeguem à idade de vocês. Beleza? Se isso aqui for jovem, olha, o problema está resolvido. Beleza? E aí, então, só para deixar claro. Ah, Vinícius, então você vai me ensinar a fazer todas essas coisas que você está falando aqui que são possíveis através do celular? Não, hoje eu não vou ensinar nada disso. Mas esse vídeo sobe para o canal. Vocês conseguem assistir ele toda terça-feira, vídeos desse tipo. E na quinta-feira eu faço vídeos na tela do meu celular mostrando para vocês o passo a passo para fazer cada coisa dessas daqui. Eu vou ensinar vocês a pagar boleto de banco mais para frente. Esse é um vídeo que eu ainda não preparei. Mas se você for no meu canal, já tem como você utilizar o WhatsApp, como você utilizar o Telegram. Tem dicas simples para você fazer no seu celular, coisas muito simples. Por exemplo, às vezes você tira uma foto da sua família e aí você não gostou muito daquela foto, a foto ficou torta, ou você tirou em retrato, queria paisagem, e às vezes você pensa assim, poxa, perdi a foto. Não, tem coisas simples que você pode fazer através do seu celular. Celulares mais simples que sejam já fazem isso. Você pode simplesmente recuperar a foto. Beleza? Então, eu quero te mostrar para vocês hoje como que a tecnologia influencia na vida de vocês de forma positiva, e na quinta-feira eu demonstro de fato como que você pode usar cada coisa e ensino na prática na tela do meu celular. Beleza? Então, sem enrolação agora, vamos entrar no conteúdo. E aí, para começar, eu trouxe aqui que o táxi, ele foi... Hoje existem táxis? Sim, existem, mas a maioria já foi, digamos assim, hoje a gente já tem uma outra possibilidade, além dos táxis, que são os aplicativos de viagem, como o mais famoso, e é o que eu vou mostrar aqui, vai ser o Uber. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Quais as melhorias nesse processo? Da época que era só táxi, e agora com o táxi mais os aplicativos de viagem. Então, para começar, o preço ficou mais acessível. E por que eu falo isso? Antes, os taxistas, eles tinham um taxímetro normalmente. Algumas cidades pequenas, igual na minha, eu sei que alguns taxistas cobravam por viagem, né? Tinha preço fixo. Mas normalmente é um taxímetro e ele vai te cobrando ali por minutos. Eu não sei se é minutos ou quilometragem. E aí aquilo dali gera um valor fixo. Não exatamente fixo, né? Mas é um valor tabelado. Tantos quilômetros ou tantos minutos equivale a tal valor. Então, assim, já existia um valor pré-determinado, um cálculo pré-determinado, e aí quando veio o Uber, a gente teve acesso a outros valores, valores mais atrativos, inclusive. Então, sim, quando veio o Uber e os outros aplicativos de viagem, tudo se tornou mais acessível. Eu não sei te falar se os táxis abaixaram o valor, abaixaram o preço da corrida, mas eu sei que um Uber é muito mais em conta do que um táxi. E aí, você pode falar assim, mas eu já peguei alguns Ubers que eu tive que pagar mais caro. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque existem variações de Uber, eu vou falar disso daqui também, são Ubers, como é que eu posso dizer, carros melhores, carros um pouco mais de luxo. E tem também os motoristas clandestinos, que são pessoas que falam que são Uber, mas você não consegue contratar pelo aplicativo. Vou explicar isso também, beleza? Mas, de modo geral, ficou muito mais acessível. Segundo, facilidade para contratar o serviço. Por que eu falo isso?
Antigamente, para você contratar um táxi, hoje ainda é assim, você precisa de um número de telefone da pessoa. Em Belo Horizonte, uma vez eu precisei pegar um voo e eu estava atrasado. Aí eu precisei sair da Savassi e ir até o aeroporto da forma mais rápida possível. E aí, eu não me recordo o nome agora, mas existe tipo uma faixa especial que andam alguns ônibus de Belo Horizonte. Se eu não me engano, acho que é Move o nome do ônibus. E aí, se eu pegasse um táxi, eu não sei se são todos os táxis, eu sei que aquele táxi específico que me ofereceram, aquela companhia, me falaram que ela andava na linha desse ônibus. E aí era tipo uma linha, como é que eu posso dizer? Era tipo prioritária. Era só andava ali os ônibus ou os táxis dessa companhia. E aí era muito mais rápido, porque não enfrentava trânsito. Eu podia ir em horário de pico, que eu não enfrentava trânsito, e era bem rápido mesmo. E aí eu queria contratar esse táxi para não perder meu voo, porque o Uber não podia andar nessa linha especial. E aí eu confesso que foi uma dificuldade, eu consegui o telefone de alguém dessa companhia. Eu tive que entrar na internet, pesquisar o nome, e aí entrar em contato tipo com uma sede da empresa, uma central, e lá eles me passaram o contato de motorista. Eu não lembro se eles me passaram o contato ou se eles conseguiram agendar para mim. Mas assim, foi um pouco complexo. Sendo que no Uber, você simplesmente pega seu celular, abre o aplicativo do Uber e digita lá que você está em tal lugar e quer ir para tal lugar. Aí eu poderia falar, eu estou na Savassi, na localização atual, então ele pegaria minha localização, e eu quero ir para o aeroporto. E aí eu colocaria ali, ia aparecer quantos Ubers tinham ao meu redor, e aí o primeiro que aceitasse a corrida ia me falar assim, olha, ele vai chegar até você em 6 minutos. E aí eu pagaria pelo meu cartão de crédito, já pagaria pelo aplicativo, bem rápido. Se eu quisesse, eu poderia pagar um boleto e colocar crédito, mas aí eu teria que ter feito isso alguns dias antes, porque boleto demora até 3 dias úteis para compensar. E poderia também, se eu quisesse, pagar em dinheiro quando chegasse o motorista. Então, assim, é uma facilidade muito maior para contratar um serviço. E aí eu te falo, lá em Belo Horizonte ainda tinha essa empresa, né, essa agência, que eu conseguia entrar em contato pesquisando na internet. E numa cidade pequena? Na minha cidade, por exemplo, os taxistas não estão na internet. Então eu teria, sinceridade, eu teria que olhar em postes. olha que loucura. Porque normalmente em postes tem colado adesivo. Pelo menos aqui na minha cidade é assim. Não sei se na de vocês isso também é comum. Mas tem colado nos postes telefones de taxista, tem de cartomante, tem de tudo. Normalmente eles fazem isso em poste. E aí eu teria que procurar. Sendo que no Uber não. É simplesmente eu acessar o aplicativo e pedir a corrida. Então é muito mais fácil. Beleza? Próximo. Avaliação em tempo real. Tanto do motorista quanto do serviço. E aí o que eu estou falando para você? Você pode ter alguma dificuldade na hora de contratar através do aplicativo, você pode fazer uma reclamação pro aplicativo, mas isso é difícil de acontecer, mas você pode fazer uma avaliação do motorista e do serviço prestado por ele. Então assim, todo motorista do Uber tem uma avaliação, então ele pode ser no máximo 5 estrelas. E aí, cada coisa de errado que ele fizer, ele vai perdendo a avaliação das estrelas e isso conta muito. Ele pode ser até penalizado pela própria empresa, pela Uber. Então, é mais difícil você pegar alguém que não esteja interessado em prestar um bom serviço para você. Então, por exemplo, se você já pegou o Uber, às vezes você entra, tem uma balinha. É algo bobo, mas ele está querendo te agradar de alguma forma, ele está sendo gentil. É uma cortesia que ele está fazendo que ele não precisaria fazer, mas ele está sendo gentil com você. Então, é um atendimento diferenciado. Eu não estou aqui para fazer propaganda do Uber ou falar mal de taxista. Não, eu estou simplesmente falando da minha experiência com os dois. Eu já fui melhor atendido no Uber. Já peguei... se eu sei que algumas pessoas já pegaram motorista de Uber que não foram tão bons. Sim, acredito que sim. Mas nunca aconteceu comigo. E olha que eu já andei com uma certa frequência. Quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu fazia... quando eu ia para Belo Horizonte, lá a gente sempre andava de Uber. Então... eu já passei em alguns e eu, sinceramente, nunca tive nenhum problema com eles. E falando em aplicativo de viagem, eu lembrei agora, se você for mulher,
Existe um aplicativo, eu não sei o nome aqui, eu posso até pesquisar para vocês. Se alguém tiver interesse, alguma mulher tiver interesse, pode colocar no campo de perguntas, no campo de comentários, que eu pesquiso, que é um aplicativo só para mulheres. Então, são mulheres que são motoristas e elas só transportam mulheres. Qual que é o objetivo desse aplicativo? É preservar as mulheres que querem trabalhar de motorista, para não ouvir nenhuma gracinha quando elas estiverem trabalhando, zelar pela segurança delas mesmo, segurança e bem-estar, e também para as mulheres que decidirem ser passageiras. Então, se você, mulher, talvez não se sentir confortável em andar de carro com outro homem, enfim, não sei. Eu confesso para você que, a princípio, eu não vejo nenhum problema porque o Uber tem avaliação. Então, se a avaliação do motorista for boa, não tem por que você ter nenhum receio. Mas, enfim, se você também se sentir mais confortável em andar só com mulheres, não no Uber. No Uber eu acho que não tem como fazer isso. Mas existe um aplicativo de viagens que você pode contratar que sempre vai ser uma mulher que vai te atender. Então, assim, é algo bem legal também. Foi uma ideia de uma mulher, óbvio, né? E, assim, para as mulheres eu acho que é revolucionário. Eu acho que é bem legal. Proporcionou que as mulheres que quisessem trabalhar pudessem trabalhar de uma forma um pouco mais segura e as mulheres que quisessem ser passageiras dela também de uma forma mais confortável. Quando eu vi essa entrevista, essa reportagem, a dona do aplicativo de mulheres, ela falou que já ouviu cantadas de motorista do Uber, então assim, ela se sentia, como é que eu posso dizer? Ela não se sentiu bem com isso, ela se sentiu ofendida. Então, eu não sei se o correto seria ela avaliar de forma negativa, né, se o motorista de fato estava cantando ela, mas ela teve essa ideia de criar esse aplicativo que eu acredito que seja muito bom para as mulheres, sim. Então, se você tiver interesse, deixa no campo de comentários que eu pesquiso o nome e trago para vocês, beleza? E aí, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Fica difícil você contratar alguém que não seja bom, porque tem avaliação e eles podem ser penalizados pelo próprio Uber, beleza? Passando para o próximo. Consequentemente, né? Melhoria do serviço prestado, não preciso nem entrar nisso, porque se tem uma avaliação em tempo real, tanto do motorista quanto do serviço prestado por ele, é óbvio que todo mundo vai fazer o melhor possível, todos os motoristas vão fazer o melhor possível para te atender bem, para receber uma boa nota, e com isso a prestação de serviço melhorou. Táxi não tem isso. É óbvio que tem taxistas que vão te tratar muito bem, mas a gente sabe que quando tem uma avaliação, quando tem pessoas colocando nota no seu serviço, a coisa muda de figura. Então, é muito mais fácil você ser tratado bem no Uber do que no táxi. E, pelo amor de Deus, não estou falando que taxista não vai te tratar bem. Não é isso. O que eu estou querendo dizer e deixar claro aqui Uber tem avaliação. Se ele te tratar mal, ele é penalizado. No táxi, não tem isso. A única penalização do táxi é que você, que foi atendido por esse taxista, você não vai contratar a corrida dele de novo. Fora isso, você não vai sair falando para todo mundo que você conhece que aquele taxista é ruim. Já no Uber, acontece mais ou menos assim. Você avalia mal e aquela avaliação fica explícita para ele, mostrando que ele não tem uma boa nota. E aí, se ele for ruim, não vai ser só a sua nota que vai ser ruim para ele. Vão ter várias outras pessoas, vários outros passageiros dando uma nota ruim. E com isso, a nota dele vai cair de 5 para 4.9, 4.8, vai descendo até ele ser penalizado. Ou aí ele tem duas opções. Ou ele muda, ou ele começa a te atender bem, atender os passageiros bem, ou ele para o serviço bloqueado para sempre. Beleza? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Pelo amor de Deus, se algum taxista estiver vendo isso daqui, eu não estou falando mal da categoria. Eu só estou deixando claro que Uber tem avaliação, beleza? E aí, pessoal, não sei se é o foco de vocês, mas o que os aplicativos proporcionaram? Renda extra ou principal para muitas pessoas, principalmente durante a crise. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas que são Uber hoje, elas tinham um emprego antes e elas ficaram desempregadas por causa da crise, por causa da pandemia. E aí o Uber se tornou a renda principal delas. Então, assim, facilitou o ganha-pão delas. Talvez elas não ganhem a mesma coisa do trabalho antigo delas, mas é melhor do que ficar sem nada, né? Ficar desempregado deve ser horrível. Então, assim, o Uber foi uma forma,
um pouco simplificada de arrumar um novo emprego. E aí, por que renda extra também, pessoal? Porque tem pessoas que trabalham o expediente normal, e aí se eles trabalham de turno no trabalho principal deles, ou só trabalham de segunda a sexta, nas horas extras eles são Uber também. Eles ligam o aplicativo do celular como motorista e eles podem atender você. Então, por exemplo, um amigo meu, a gente trabalhava junto nessa última empresa que eu trabalhei, ele trabalhava até 5h18, que era o horário que a gente saía, e aí por volta das 6 horas ele estava em casa. E aí de 6h30 em diante ele trabalhava de Uber. Aí ele ligava o aplicativo e ficava trabalhando na cidade onde ele morava. Então assim, era a renda extra dele e assim, eu confesso que ele comentava com a gente que tirava um dinheiro muito bom. Então é uma coisa legal também. E aí pessoal, eu trago um alerta para você sobre contratação de clandestinos. O que seria isso, Vinícius? Na minha cidade tem isso. As pessoas, o que elas fazem? Elas pegam uma plaquinha de Uber e colam no carro. Um adesivo na porta, ou tem aquele letreirozinho que fica brilhando, cola falando que é Uber. Mas se você tentar contratar pelo aplicativo, você não encontra eles. Por quê? Porque eles não são motorista Uber de verdade. Eles podem até estar cadastrados lá dentro, mas você só consegue chamar eles por fora do aplicativo. Então o que ele faz? Ele fala que é Uber para ele poder fazer esse serviço de corridas, né, de te levar de um lugar até outro, como se fosse um táxi. Então ele fala para você, para te passar confiança que ele é Uber, mas na verdade ele vai te cobrar por fora. E aí o que acontece? O Uber, para ele poder manter uma avaliação, manter um aplicativo funcionando, ele cobra uma taxa dos motoristas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma corrida e deu R$10, parte desses R$10 vai para o motorista e uma taxa ele vai pagar para a própria Uber. E aí o que acontece? Esses clandestinos, você contrata eles através de uma ligação telefônica, ou eles estão em algum ponto, perto de ponto de ônibus, ou uma praça onde tem vários deles, e aí você contrata eles. Só que o que eles estão fazendo? Eles são clandestinos, eles não vão através do aplicativo, e aí tudo que eles te cobram, eles acabam pegando para eles. E aí, esse tipo de serviço costuma ser mais caro até que o próprio serviço do Uber de verdade. Do Uber de verdade e também dos taxistas. Então, assim, esse grupo aqui de clandestinos, eles não têm uma tabela para seguir, então eles te cobram um preço que eles quiserem, e aí você normalmente vai achar que é mais barato. Por quê? Porque o Uber tem essa fama de ser mais barato. Então, muito cuidado. Contrate apenas se for via aplicativo. Se for contratar fora de aplicativo, eu sugiro que você contrate um táxi, beleza? Então fica esse alerta. E aí, sobre Uber, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. E agora a gente vai para o próximo, que é pedir comida por telefone foi substituído por iFood. Aplicativos de comida, eu vou falar aqui sobre o iFood principalmente. Então, vou colocar aqui aplicativos de comida. E vou colocar entre parênteses o iFood porque eu vou falar sobre ele porque ele é o principal. Beleza? Para começar, variedade de pratos em um único lugar. Isso faz muita diferença. Eu falo para você de boca cheia que faz muita diferença. Por quê? Eu morava em Piúma, hoje eu moro de novo, e aí fui morar em Vila Velha. Chegando em Vila Velha, eu comecei a usar isso, coisas que eu não usava, como Uber eu só usava no trabalho. Comecei a usar aplicativos de comida, inclusive tem um aplicativo de comida chamado Uber Eats, também é muito bom, mas eu preferi o iFood na época. E aí, era muito legal eu querer chegar à noite, eu querer fazer um pedido, comer alguma coisa, eu abrir o aplicativo e ter várias opções ali dentro. E aí, às vezes eu queria comer uma coisa, minha esposa queria comer outra, eu pedia, fazia o meu pedido, ela fazia o dela. Então, assim, tinha muita variedade em um lugar só. Aí, isso para você, se você talvez já use, isso é comum. Mas aí eu voltei para minha cidade, voltei para Piúma. E aqui tem o iFood, só que são pouquíssimos restaurantes que estão dentro dele, pouquíssimas lanchonetes. E aí,
Quando eu quero pesquisar alguma coisa para comer, o que eu faço? Eu vou no iFood. E aí chega lá, o que eu encontro? Pouquíssimas opções. E aí às vezes só tem opção de hambúrguer ou açaí, não é nenhum lanche. E aí o que a gente tem que fazer aqui para encontrar outras variedades? Tem que ir no Facebook e escrever lanchonete. Aí vai vendo o que vai aparecendo. E aí fica garimpando assim, fica pesquisando. Então isso é horrível. A gente que acostumou com iFood, quando a gente morava em Vila Velha, hoje faz total diferença não ter todas as lanchonetes, todos os restaurantes da nossa cidade dentro do iFood. Então assim, se vocês têm a possibilidade de usar o iFood e ter variedade, dá valor a isso porque é muito bom, facilita bastante para vocês. Bom, outra coisa bem legal, você pode ver as fotos dos pratos. Lanches, pizzas. Então assim, você vai pedir um almoço, você pode ver a foto do almoço ali, do montadinho, bonitinho, dos lanches, das pizzas. Isso daí vai variar de restaurante para restaurante, estabelecimento para estabelecimento. Quanto melhor for o cadastro, né, quando a pessoa foi lá, cadastrou e fez questão de colocar tudo certinho, na hora de falar assim, ó, pizza de frango catupiry, ele vai lá e coloca a foto da pizza de frango com catupiry. Aí a próxima, pizza de calabresa, ele vai lá e coloca a foto da pizza de calabresa. Isso é um trabalho muito bem feito, e aí quando a gente, consumidor, vai pesquisar, a gente consegue ver a foto real de cada produto. Porém, tem alguns estabelecimentos que não cadastram assim, que colocam uma foto genérica, fazem um serviço mais ou menos, vamos colocar assim. E aí quando você vai pesquisar, você vai olhar lá, sei lá, hambúrguer x-tudo, sei lá, alguma coisa assim, x-tudo, aí tem uma foto. Aí você olha lá, hambúrguer, aí é a mesma foto. Misto, aí tem a mesma foto. Então assim, esse não é muito legal, mas os que fizeram bem feito, os donos de estabelecimento que fizeram um cadastro bem feito, você consegue ver a foto da comida que você vai pedir. E isso é muito legal. Próximo, acompanhamento em tempo real do seu pedido. E aí, por que eu estou falando isso? Quando você faz o pedido, você tem alguns segundos que o estabelecimento vai aprovar seu pedido, vai aceitar. Porque às vezes está muito cheio, ele para de atender. Mas difícil acontecer, normalmente ele vai desativar o aplicativo, ele desliga quando ele não vai atender. Então se está ligado, dificilmente ele não vai aceitar seu pedido. E aí você faz o pedido, beleza, ele aceita, e aí começa um contador, que ele tem tantos minutos para preparar e tantos minutos para te entregar. E aí depois, quando vai entregar, alguns aplicativos ainda vão mostrando que ele está indo até você. O iFood eu não me lembro exatamente, que tem tempo que eu não uso, se tinha o trajeto que o motorista estava fazendo, normalmente o motoboy. Mas no Uber Eats tinha, você conseguia ver onde o motorista estava, onde o motoboy estava vindo para entregar seu pedido. E aí o que eu fazia? Às vezes eu estava com muita fome. Quando eu vi que o motorista estava, sei lá, 2 minutos do apartamento onde eu morava, eu já descia e esperava embaixo. Aí ele chegava, eu já pegava o pedido, subia e estava quentinho ainda. Então isso é bem legal. E por que eu falo isso? Aqui onde eu moro, como eu não faço pelo iFood, o que acontece? O pedido às vezes demora, passa do tempo. Quando a gente pede, ele fala assim que vai demorar 40 a 60 minutos, chega a demorar 2 horas. E aí você faz o quê? Você liga, reclama, você vai reclamar com o dono ou com o funcionário. Então assim, aquilo dali não vai gerar nenhuma avaliação, nada do tipo. E aí o que acontece? Ou você cancela, ou você continua esperando. E aí, o que a gente está preso aqui? Se eu cancelar, por exemplo, esperei já 1 hora e meia um pedido. Aí eu vou lá, fiquei com raiva, fui lá e cancelei. Aí eu vou ter que pedir de outro lugar e ter que esperar mais pelo menos uns 40 minutos. Então assim, a gente acaba tendo que esperar 1 hora e meia, 2 horas depois que pediu. O que acontece é que eu normalmente não volto a pedir nesses lugares, só se eu não tiver opção nenhuma. Então, assim, é bem legal esse acompanhamento em tempo real, que você sabe exatamente onde está seu lanche e quando ele está chegando até você, beleza? E evita atrasos também. E aí, existe outra coisa. Estabelecimentos. Como tem essa questão do tempo, você consegue fazer a avaliação dos estabelecimentos. E aí, o que seria isso? Igual você faz no Uber, por exemplo, que eu dei o exemplo ali atrás, você consegue avaliar
se você está sendo bem atendido ou não. Então, se o seu pedido atrasa, você vai colocar uma avaliação de 4, 3, sei lá, 2 estrelas, dependendo do horário, você coloca uma reclamação bem pesada mesmo, reclama bastante. Falar que não teve compromisso, que prometeu te entregar num período de tempo e te entregou um período muito maior. Então você consegue colocar as reclamações, você consegue ver as avaliações que cada pessoa fez daqueles pedidos. Então você vê assim, as outras pessoas que já fizeram pedidos desse estabelecimento, quais as avaliações que eles escreveram. Então eu, por exemplo, ia lá olhar, aí via, chegou tudo certinho, chegou dentro do prazo, ótimo lanche, ótima refeição. Para mim já está ótimo, então eu ia lá e pedi dessa pessoa. Tanto, essa avaliação é algo tão considerado que quando as empresas entram novas no iFood, então, por exemplo, se uma lanchonete acabou de entrar no iFood, normalmente o iFood ou a lanchonete, eu não sei como que funciona, mas eles te oferecem cupons. É normal você receber cupons para novos estabelecimentos, é o nome. E aí, assim, eu não sei quem patrocina isso, se é o iFood ou o estabelecimento novo. Mas, assim, é uma forma de atrair você para você começar a comprar lá. Porque tem aquela coisa, né? Time que tá ganhando a gente não mexe. Então, por exemplo, se você está pedindo sempre no mesmo lugar e está chegando certinho, rápido, do jeito que você pediu, com as suas observações, você normalmente não muda. Aí o aplicativo te dá um desconto para você poder testar de outros lugares que são novos, né, que ainda estão fazendo a clientela. Então, é algo bem legal. Essa questão das avaliações é bem difícil você comprar alguma coisa e se arrepender. Beleza? Outra funcionalidade que, ao meu ver, te passa maior segurança também, os pagamentos são feitos dentro do próprio aplicativo. Então, isso é uma coisa bem legal também. Você faz os seus pagamentos lá dentro. Você escolhe o cartão, pode ser crédito ou débito, você usa cupons que o aplicativo te dá, igual esse que eu mencionei de novos estabelecimentos. Quando você fica muito tempo sem comprar, você ganha 5 ou 10% de desconto. Então, assim, é uma coisa bem legal, uma melhoria, uma funcionalidade bem legal que que foi proposta por esses novos aplicativos, como o iFood, Uber Eats e vários outros de comida que eu sinceramente eu não recordo o nome, eu não lembro agora, porque os que eu usava mesmo era principalmente iFood e em alguns casos Uber Eats. Quando o cupom era bom do Uber Eats, eu acabava usando o Uber Eats. Fora isso, eu usava o iFood. Então, pedir comida pelo telefone ainda é legal. Tinha uma pizzaria de Vila Velha que eu comecei a pedir pelo telefone porque era um pouquinho mais barato e eu não tinha nenhum problema com essa pizzaria. Eu já tinha feito vários pedidos através do iFood e sempre me entregavam no tempo, tudo certinho, a pizza bem bonitinha, muito gostosa. Então, assim, eu não tinha nada que reclamar deles. Fiz o teste pedindo pelo telefone uma vez, veio certinho, fiz a segunda, veio tudo certinho, e aí eu comecei a fazer sempre pelo telefone também. Na verdade era pelo WhatsApp, então assim, era bem certinho mesmo, e aí eu comecei a usar também. Mas enfim, o ideal é você usar o iFood, que tem uma maior variedade. Se você quiser lá na frente, quando você já estiver confiante na empresa, que você sempre pede, aí você vai pelo WhatsApp, se for vantajoso para você. Se não for também, você continua pedindo pelo iFood, beleza? E aí, pessoal, o próximo tema que eu trago para vocês, que para mim foi fundamental, principalmente nesse período que eu morei em Vila Velha, foi o GPS. Por quê? Eu sou um patetão para andar de carro. Eu não consigo me localizar bem se eu não tiver com um GPS. E aí eu já não sei para vocês se eu não me localizo bem por saber que tem o GPS ali, ou porque, sei lá, alguma falha minha mesmo. Porque, tipo assim, o que eu penso? Como eu sempre uso o GPS, eu nunca cogitei ir em alguns lugares sem usar um GPS, alguns lugares que eu não conheço. Eu nunca cogitei ir sem usar o GPS, então eu simplesmente ligo o GPS e já vou direto. Então eu não me preocupo em ficar prestando atenção no nome da rua, onde que eu estou virando. Eu só presto atenção nas orientações que o GPS está me passando. Então, quais foram as melhorias dessa mudança? Saindo do mapa e indo para o GPS. O que proporcionou de vantagem para a gente? Para começar, ele permite que você vá a qualquer lugar. Ah, mas o mapa me proporciona isso também. Beleza. Mas aqui é muito mais fácil. O GPS, ele te leva a lugares onde você nunca foi, lugares que você talvez já foi também, mas não lembra como chega, de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Então, ao meu ver, ele é sim muito superior ao mapa nisso e te permite ir a qualquer lugar mesmo, beleza?
Permite inserir o destino. Só para deixar claro, pessoal, esse GPS que eu estou falando aqui, GPS do celular, beleza? Por que eu estou falando isso? Ele permite que você... Existem aparelhos de GPS, né, também, que vem em carro e tal, mas eu estou falando especificamente do aparelho de GPS que vem no celular. E aí, ele permite que você insira o destino, para onde que você está indo. Ele tem a sua localização tem que estar ativa, e ele te fala para onde você quer ir. Você consegue colocar lá para onde você quer ir. Então, você vai lá e digita. Quando eu queria ir num médico, por exemplo, pegava o endereço do médico, colocava ali e ia. É bem simples. Você insere o destino ali. Você não tem que ficar pegando um mapa, algo de papel, olhando, daqui a tantos metros aproximadamente eu tenho que virar à direita. Depois que eu virar à direita eu tenho que seguir, depois virar na rua tal. E aí, às vezes não tem a placa com o nome da rua, e aí isso te confunde. Então assim, eu sempre fui usuário do GPS. Sinceramente, eu nunca usei um mapa. Mesmo porque eu tenho 28 anos, eu comecei a dirigir, já existia GPS, então eu nunca precisei usar um mapa. Mas assim, eu imagino que não era algo fácil, não. Eu lembro que eu era criança, né, quando meu pai, a gente fazia algumas viagens, e eu lembro dele usando mapa, assim, vagamente. E eu imagino que não era algo simples. Na minha cabeça, ou ele tinha que parar o carro, ou minha mãe olhava para ele. Então, assim, precisava de alguém olhar para você continuar dirigindo e ir falando. Agora você tem que virar a tal lugar. Segue reto. Ou ele tinha que parar o carro, dar uma olhadinha rápida e continuar caminho. Ficou na dúvida, não tinha ninguém para olhar o mapa para ele, tinha que parar o carro de novo e olhar o mapa e depois seguir novamente. Então, assim, não é muito usual. É muito mais fácil você usar um GPS, que ele vai carregando automaticamente no seu celular o trajeto que você está fazendo e você fica ali acompanhando. Várias pessoas hoje colocam um suporte no carro, né, no painel, que você simplesmente pendura o celular ali e aí você vai olhando o trajeto ali bem tranquilo. Uma coisa bem legal, pessoal, para quem vai viajar, para quem tem uma consulta marcada com um horário específico, é que o GPS permite calcular a duração do trajeto. E essa duração pode ser tanto em horas quanto em quilômetros. Isso é muito legal porque se eu tenho uma consulta às 15 horas da tarde e eu demoro 10 minutos para chegar no consultório, eu não posso sair de casa 14h55, 5 para as 3. Não posso. Eu tenho que sair com uns 20 minutos de antecedência para eu poder chegar bem no local, chegar sem pressa, poder estacionar meu carro com tranquilidade e chegar no horário marcado. Então, assim, você consegue calcular o horário. Então, é uma coisa bem legal. E se for alguma coisa um pouco mais distante, é legal também você usar os quilômetros, porque normalmente, para você ir para lugares mais distantes, existe mais de uma rota para você seguir. E aí você pode escolher a que for mais rápido para você, que tiver menor quilometragem, mas assim, você não vai levar só isso em consideração, né? Tem outros fatores, mas enfim, a distância é um dos fatores que com certeza você vai levar em consideração, porque está falando diretamente com o seu bolso, né? A quantidade de gasolina que você vai gastar para andar aquela quilometragem, né, não? E ainda mais agora que a gasolina está valendo R$6. Então, assim, é algo bem legal para você saber. O GPS te alerta sobre radar, lombada, que a gente chama de quebra-mola também, eu não sei se todo lugar é chamado de quebra-mola, semáforos, esqueci o nome, a gente chama de pardal aqui, é radar que eu já falei, né? Posso colocar aqui até entre parênteses, eu não sei se é comum, pessoal, sinceramente, como que vocês chamam isso daí, mas aqui a gente chama de pardal, que é nada mais nada menos do que aquele radar, quando você passa ele marca a quilometragem, se você estiver muito acima, na verdade se você estiver acima, ele já te dá uma multa. E aí alguns GPS te falam se tem buracos na pista. Que mais? Interdições. Por exemplo, carro quebrado, obras e também te fala se tem trânsito naquele trajeto.
E aí, por que é legal essa questão do trânsito? E aí você também usa a questão do trânsito, do trânsito daquele trajeto, você faz uma análise junto com quilômetros e com a duração. Por que eu estou falando isso? Às vezes você olha um trajeto, passando pelaquele trajeto X para chegar no local que você quer, ali tem 10 km, você vai gastar 10 quilômetros, a distância é 10 quilômetros, e você vai gastar, sei lá, 10 minutos. Sendo que se você fosse pelo trajeto Y, você ia chegar, apesar de ter 12 km de distância, você ia chegar mais rápido. E por que isso acontece? Porque provavelmente no trajeto X existia trânsito. Então ele te fala isso também. Normalmente fica meio vermelhinho no mapa, ou fica meio laranja a parte do trajeto onde tem trânsito. Ele fala trecho com lentidão. Pelo menos no aplicativo do Google eu acho que aparece assim, trecho com lentidão. Então é um lugar que, se você conseguir, é legal você evitar, você passar por um outro caminho. Às vezes não tem como, a gente é obrigado a passar no meio do trânsito. Mas se tiver como sair fora, é bem-vindo, né? Então é uma funcionalidade bem legal que o GPS te fala, e o mapa não, porque o mapa é uma coisa que está ali, offline, é um papel. Já o GPS não, é algo que está sendo atualizado constantemente. Beleza? Tem a orientação falada. O que é isso? Você não precisa parar para ler o mapa ou de um carona te passando orientações. Por que eu estou falando isso? Aquilo que eu comentei com vocês. O mapa, vocês precisavam de alguém do seu lado falando para vocês, olha, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Ou parar para ler o mapa. Já no GPS, não. Você coloca ali, aumenta o volume dele, coloca no que você vai iniciar o trajeto e ele vai te falando. Siga em frente por 2 quilômetros. Daqui a 500 metros, vira à direita. Aí, quando está chegando mais perto, ele fala de novo. A 100 metros, vira à direita. Aí ele já fala, vire à direita da próxima vez. Então, assim, ele vai te dando avisos de que aquilo dali tá para acontecer também. Então, não ache que quando você está chegando no local que você tem que virar, ele vai falar assim, vira aqui. E aí você, putz, não sabia que era aqui, passei direto. Não, ele vai te avisar com uma certa antecedência, eu acho que é 500 metros, ele já começa a te avisar. Então, é bem legal. E aí você já começa a dar uma diminuídazinha para não perder a entrada. Então, essa orientação falada é algo bem legal que o GPS tem, que os mapas não tem, né? O GPS pode ser detalhado ou abrangente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está andando dentro da sua própria cidade, ele pode te mostrar com maior detalhes as ruas, para onde você tem que passar, onde você tem que fazer a curva, entrar, sair. E se você vai para um lugar mais distante, ele te mostra de uma forma macro, uma forma expandida, para onde que você tem que ir, que você vai passar pela cidade tal. E aí quando você está chegando naqueles locais, ele vai expandindo, ele vai te mostrando melhor. Então assim, você imagina um mapa que vai, sei lá, de uma cidade para outra. Se for um mapa só de uma cidade para outra, ele seria de um tamanho. Agora um mapa de uma cidade para outra não devia existir, né? Você imagina um mapa de um estado para o outro. Ele é um mapa só do seu estado, por exemplo. Um mapa só do seu estado, ele é de um tamanho. Um mapa do Brasil inteiro, ele é muito maior. Você imagina você fazer uma navegação com um mapa do Brasil inteiro. Às vezes você fala assim, eu não gosto desse negócio de GPS não, meu negócio é mapa. Você, nunca usou GPS, talvez você tenha esse bloqueio. E aí você fala assim, vou comprar um mapa, vou fazer uma viagem, então eu vou comprar um mapa do Brasil todo logo, que aí eu não preciso ficar comprando vários mapas, eu compro um só. Primeiro, aquele mapa não vai ser atualizado, quando tiver alguma mudança você vai ter que comprar um novo, porque ele é um papel, né? Não é um sistema igual o do celular. E aí você imagina o trambolho, o tamanho desse mapa que você vai ter que ficar abrindo, olhando, para você poder se localizar. Então, ele é muito mais complexo. Então, o GPS do celular tem essa funcionalidade de ser mais detalhado quando necessário ou ser mais abrangente para facilitar o seu entendimento. Beleza? Por ter essas funcionalidades, ele contempla o Brasil todo. E aí, se você colocou que você quer ir para um lugar dentro da sua própria cidade, ele vai te mostrar um mapazinho pequeno só da sua cidade, e aí vai ter os trajetos. Se você mostrar que você quer ir para outra ponta do Brasil, ele vai te dar aquele mapa super bem grande mesmo assim, mas todo contraído, bem assim, com um zoom bem pequenininho.
Então você imagina, ele vai colocar cidades bem pequenininhas, então você vai conseguir ver por onde você vai passar de forma bem tranquila, sem contar que você pode colocar o dedo na tela e ir fazendo esse movimento aqui, ó, e expandindo o que você quer ver. Aí você, já sei onde que é essa cidade aqui, beleza, aí você quer voltar para ver a distância total, por onde você vai passar, você vai diminuindo o zoom assim, e ele te mostra o trajeto total. Então tem essa facilidade. Você consegue expandir e retrair um mapa, tudo na tela do seu celular. Então é bem legal também. E aí, uma coisa bem legal é que pode ser baixado. O mapa, deixa eu colocar aqui, o trajeto do GPS pode ser baixado no seu celular. Mas para que eu quero ter um mapa offline dentro do meu celular? Sendo que eu posso ficar ali olhando direto do aplicativo. Por que isso, pessoal? As nossas estradas ainda não tem uma... Como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Não é todo o percurso que a gente faz que normalmente tem internet. Quando você pega uma BR, uma rodovia um pouco mais distante entre uma cidade e outra, divisa de estados normalmente, rodovias assim mais desertas, né, onde não tem gente morando, essas coisas, normalmente esse lugar não tem uma internet de qualidade, não tem um 3G, alguns locais não tem nem sinal de telefone nenhum. Então assim, você fica refém da internet para poder usar o GPS, se você não fizer o download, se você não baixar o mapa. Então, por exemplo, eu no início do ano passado, 2020, foi antes de estourar a pandemia, eu fiz uma viagem. E aí eu fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. E aí, assim, eu nunca tinha ido, né? Então, assim, eu não sabia ir sem o mapa, sem o GPS, no caso, né? Não o mapa físico, o mapa do GPS do meu celular. Então, o que eu fiz? Eu baixei o mapa do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, todo o trajeto que eu fiz foi uma época de chuva, no Rio de Janeiro tinha tido desmoronamento, então assim, foi uma época um pouco difícil até de viajar, porque a passagem já estava, a hospedagem já estava contratada há tempo, então por isso que eu viajei, mas assim, foi um período um pouco difícil de viajar, muitos locais sem sinal de telefone, mas eu não tive problema, por quê? Porque eu já tinha feito o download dos mapas no GPS do celular. Então quando eu fui, eu não precisei me conectar à internet para poder usar o GPS. Então assim, talvez você não use o GPS por achar que vai consumir sua internet, seu 3G, seu 4G. Então o que você pode fazer? Baixa o mapa que você está acostumado a utilizar. E aí, de tempos em tempos, se você vê que tem alguma coisa mudando, faz um download de um novo mapa, atualiza ele, que aí você, por exemplo, sei lá, vai com a rua, mudou de nome, ou construir uma nova rua em outro local, construir um prédio novo, sei lá. Pode acontecer tantas mudanças nas ruas, na sua cidade, e é só você ir lá e atualizar o mapa, baixar um novo mapa, tá tudo certo. Você vai ter um mapa offline ali, você vai usar sempre que você precisar e ele não vai consumir a sua internet. Então, fica essa dica aí, se for viajar, sempre façam isso, beleza? E bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês aqui sobre coisas que mudaram, sobre tecnologias que já mudam a vida de vocês, eram essas coisas. Os aplicativos de viagem, principalmente o Uber, aplicativos de comida como o iFood e o GPS do celular. Funcionalidades que são recentes que eu falo, tem poucos anos que elas existem. Provavelmente, quando vocês eram jovens, crianças, isso aqui não existia. E talvez por esse motivo, por não ser algo tão comum, vocês não estão utilizando. Mas eu espero ter deixado claro aqui todas essas melhorias propostas por essas mudanças e como que isso aqui poderia facilitar a vida de vocês. E lembre-se sempre, o objetivo aqui é mostrar para vocês que esse não aqui tem que ser sempre riscado, pessoal. Sempre. Isso vocês têm que falar, isso é para mim. Sempre. Isso é para mim. Não tem, como eu disse, não tem nenhum aplicativo. Quando você vai baixar o Uber, quando você vai baixar o iFood, quando você vai baixar o GPS no seu celular, lá não fala se você tem mais de 50 anos, se você tem mais de 60 anos, você não pode usar esse aplicativo. Não existe isso. A limitação, se tiver, tá aqui, na sua cabeça, beleza? Então espero que esse conteúdo aqui tenha agregado valor para vocês. Se vocês gostaram, por favor, curtam esse vídeo,
Compartilha com as pessoas que precisam dessas dicas aqui, precisam abrir a mente da forma que eu estou mostrando aqui. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, que o conteúdo que eu trago aqui eu tenho certeza que vai agregar valor para vocês. E bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, tô só pegando a minha colinha aqui, vou deixar aqui para vocês, que é isso aqui que me ajuda, beleza? Curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal do YouTube ou página do Facebook se ainda não forem inscritos. E se tiverem qualquer dúvida, ou crítica, ou comentário, é só deixar aqui embaixo no campo de comentários que eu terei o prazer em ler, beleza? Mas por favor, não deixe de curtir e compartilhar, que isso me ajuda muito. Se você viu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que isso aqui tenha realmente agregado valor para vocês, beleza? Fico por aqui e até a próxima.